Olá, amados, a paz, Deus abençoe. Eu sou a Débora Rodrigues, esse é o canal Juntos Somos Mais, e aqui nós estamos para lutarmos juntos pela restauração das nossas casas, das nossas famílias. Gente, hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito bacana, muito importante, né? É a oração que vai realmente trazer o seu cônjuge de volta, a oração realmente que vai abrir as portas do milagre aí para você. Então, se você quer aprender esta oração, se você tem interesse, se você tem dúvida, às vezes se eu estou orando da forma certa, Débora, eu estou orando acho que da forma errada, eu não consigo ter resposta das minhas orações, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e o Senhor vai falar com você de uma forma sobrenatural, tá bom? Mas eu já quero pedir para você agora de início, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, se inscreva, gente, isso nos ajuda muito a crescer, a alcançar outras vidas. Deixa o seu like, também isso faz com que o YouTube recomende, né? E se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, então eu creio que você quer que outras pessoas sejam abençoadas. Então, se você gosta, deixa o seu like. Se você não gostou, não tem problema, deixa o seu dislike também, porque isso nos ajuda a melhorar. Mas sabe que tudo aqui que nós fazemos com amor e com a unção do Espírito Santo. Então, sem enrolação, já vamos lá para o conteúdo do nosso vídeo. Mas deixa para mim aqui nos comentários o que você acha do nosso canal. Se você gosta, se você já foi abençoado de alguma forma com as nossas ministrações, se de alguma forma a família Juntos Somos Mais tem te ajudado, então deixa pra mim aqui nos comentários, tá bom? E gente, e assim, a oração como que você vai orar para Deus ouvir a sua oração para trazer o seu cônjuge de volta? Gente, nós precisamos entender que em Marcos, né, vou ler aqui para vocês, lá no capítulo de Marcos 1:35 diz assim, a Bíblia diz assim, levantou-se de madrugada Jesus e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus levantou de madrugada, foi para um lugar deserto para orar. Débora, você está me dizendo que a oração que Deus responde é a oração que nós fazemos de madrugada? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou querendo que você entenda que o próprio Jesus, né, teve a necessidade de se retirar para um lugar onde ele ia ficar a sós com o Pai, onde ele poderia ter intimidade com o Senhor, onde ele poderia silenciar o seu coração e poder entrar intimamente, em íntima comunhão com o Pai. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que Jesus vivia cercado de uma multidão. Havia muitas pessoas o tempo todo ao redor dele. E ele fazia belos discursos, ele pregava, ele evangelizava, ele fazia oração, ele curava as pessoas, mas sempre em meio a muita multidão. E sempre quando ele queria ter uma intimidade maior com o Pai, onde ele precisava ali reerguer, né, a sua fé, onde ele precisava ali renovar ali a sua força, ele ia para onde, gente? Eu falo muito sobre isso. Para onde que ele ia? Ele ia para o secreto, né, para a intimidade com o Senhor. Ele se retirava do meio daquela multidão, ele se afastava, ele procurava um lugar onde ele poderia ficar a sós com o Pai. Então eu quero dizer para você, o primeiro passo para você ter uma oração respondida, uma oração com sucesso para que o Senhor traga o teu cônjuge de volta ou qualquer outro milagre que você esteja precisando, né? Às vezes uma cura física, a porta de um emprego, né? Tirar os seus filhos das más companhias, você mesmo, né? Às vezes está passando por um momento muito triste, né? Uma dependência emocional muito grande, onde você já não encontra mais sentido para a sua vida e você pensa, Débora, eu já não tenho mais jeito, eu não tenho mais nem vontade de viver. Então, o primeiro passo é você aprender a se retirar, sair do meio dessa multidão, dessa barulheira, dessa agitação do nosso dia a dia e ir para o secreto, ir para a intimidade, onde você vai ter um momento a sós com o Pai, com aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que criou o casamento, aquele que criou a paternidade e a maternidade. Ele é o fabricante dessas coisas. Então ele, mais do que qualquer técnico, vamos dizer assim, sabe como consertar essas coisas, porque foi ele que criou, então ele sabe cada detalhe. Às vezes um técnico estuda para consertar um carro, por exemplo, mas ele não criou, ele não pensou nos detalhes, ele não viu o funcionamento, ele apenas estudou. Então ele pode ser muito bom, mas ele jamais será melhor do que aquele que criou. Então, quando você vai para o secreto do seu quarto, você vai ter intimidade com aquele que criou o casamento, com aquele que te criou, que conhece as suas emoções, que conhece o mais profundo do seu coração. Então, o primeiro passo para ter a oração respondida, para trazer realmente o seu cônjuge de volta para casa da forma correta, é você se retirar, você ir para o secreto, porque aqui Jesus nos mostra isso, que ele sendo Deus, ele precisava muitas vezes se retirar para restabelecer a sua força, né, a sua intimidade com o Pai, tá bom?
Ó, outra coisa também que você precisa entender, que você precisa fazer para ter aí a sua oração respondida e realmente ter aí sucesso em qualquer empreendimento que você vai fazer. A oração sem resposta, muitas vezes, né, especificamente, né, você ora, você tem ora, muitas vezes está relacionada à desobediência. A palavra lá em Deuteronômio 28:15 diz assim: o seu Deus e não seguiu o Senhor, o seu Deus, disse a você: se você não obedecer cuidadosamente o Senhor seu Deus e os seus mandamentos, todas essas maldições cairão sobre você. Então, lá em Deuteronômio, o Senhor está nos dizendo que nós precisamos ter obediência, uma obediência extrema. Se você não está disposta a ter uma obediência extrema à palavra de Deus, então você jamais poderá alcançar a restauração do seu casamento. Eu conheço muitas mulheres, né, muitas pessoas que acreditam na restauração do casamento, decidiram acreditar na restauração do seu casamento, creem que Deus pode fazer, creem que Deus ele é poderoso para fazer, mas nunca tiveram seus casamentos restaurados, estão há muito tempo esperando. Por quê? Porque apesar delas crerem, apesar delas terem fé que Deus pode fazer e que Deus quer fazer, elas não obedecem à palavra de Deus. E obedecer realmente quer dizer uma obediência ao ponto de parecer loucura para muitas pessoas. É você permanecer em santidade, é você buscar viver como se realmente você estivesse casado, como se o seu esposo estivesse em casa mesmo, cuidando das coisas dele, né, no sentido cuidando da casa da forma que ele gosta, né, se comportando como uma mulher casada, né, tendo realmente atitudes de uma mulher que se dá o respeito quando ela é casada. Porque se você não obedece à palavra de Deus, é impossível que o Senhor faça, porque o Senhor não quebra princípios. E um dos princípios mais citados na Bíblia é o da obediência. Nós precisamos obedecer e obedecer em toda a palavra. A palavra do Senhor, ela nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes você está sacrificando a salvação da sua casa, da sua família, porque você não quer obedecer, né? Obedecer como? A Bíblia lá em Efésios nos diz que a mulher deve respeitar os seus maridos, deve dar honra. E aí muitas mulheres pensam assim: não, eu devo respeitar se ele estiver em casa, já que ele não está em casa, eu não preciso respeitar. E aí muitas vezes fala mal do seu cônjuge, muitas vezes ela trata com desdém o seu cônjuge, muitas vezes ela participa de conversas onde difama. Não, Débora, eu não faço isso. Sim, muitas vezes fala que ele é irresponsável, que ele não paga pensão, fica esparramando aí os defeitos dele, né? Às vezes ele bebe, né? Às vezes ele cai bêbado nas calçadas e você faz parte daquelas conversas. Então você está desonrando o seu cônjuge. Quando você fala mal dele, você está desonrando, você não está fazendo aquilo que a Bíblia pede. Então você está quebrando os princípios, você não está obedecendo a palavra, porque a palavra diz que você deve respeitar o seu marido. Então, cumprir todos os mandamentos do Senhor, inclusive esse de respeitar o seu marido. Se você não tem nada de bom para falar dele, então fique calada, não fale nada, né? Principalmente para os seus filhos, para as pessoas mais próximas. Tenha esse cuidado, tenha essa honra para com seu esposo. Maridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja. E eu já falei muito para vocês, amar a esposa como Cristo amou a igreja não é deixar as coisas confortáveis. Às vezes ela está lá presa no pecado, na bagaceira, às vezes está gastando todo o salário dela em festas, em bebidas, e aí você precisa amar ela como Cristo amou a igreja, pagando as contas dela. Não, não é isso, não é apenas isso. Você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é você cuidar dela espiritualmente, é você cercar ela com as suas orações, é realmente, se é um dia, mesmo que vocês estejam separados, mesmo que ela tenha amante, se ela precisar de você no sentido, estou sentindo mal, preciso que alguém me leve ao médico, você se dispor a levar, se dispor a cuidar dela, né, nesse sentido. Não, você vê que ela trabalha, mas o salário dela não tem sido suficiente, não porque ela está gastando com o pecado, mas porque de alguma forma que não tem sido suficiente, né? Você se dispõe, a lei manda você dar R$300 de pensão, mas você se dispõe a dar mais, a dar 500, a dar 600, a suprir as necessidades dela, dos seus filhos, porque você é o provedor, né? É claro que tudo isso, não estou dizendo para você tomar a responsabilidade e manter ela presa a um pecado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você vê que ela passa uma dificuldade por questão realmente que ela trabalha, não tem conseguido se manter, não tem gastado na bagaceira, vamos dizer assim, então você realmente ter esse cuidado para com ela, para com seus filhos. Isso é amar, mas principalmente
cercá-la de oração, né? E até as últimas consequências das orações, para que você possa realmente ver esta mulher um dia liberta, convertida. Isso é amar como Cristo ama a igreja. Então nós não podemos quebrar os princípios se nós queremos ter a nossa oração respondida. Outra coisa, pecados ocultos. O que é isso? Da desobediência, muitas vezes a palavra nos diz que nós não devemos julgar os irmãos. E quantas vezes eu vejo pessoas julgando os outros, achando que são mais santos do que os outros, porque você vai para a igreja, porque você ora, porque você faz jejum, então você critica o outro, você julga. Você literalmente coloca aquela outra pessoa no inferno, sendo que a palavra diz que nós não devemos julgar, nós devemos orar, nós devemos olhar para aquela pessoa com amor e misericórdia. A própria amante do seu marido, quantas vezes você não consegue olhar para ela com amor, olhar para ela com os olhos de amor e de misericórdia? A Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos. E quantas vezes você não consegue orar pela vida da amante, pedindo a libertação, pedindo a salvação? Quantas vezes você entra com um senso de justiça tão grande que você quer que aquela pessoa pague, que aquela pessoa sofra, que tenha consequências terríveis? E a Bíblia nos relata que nós não podemos guardar mágoas, rancor, ressentimento no nosso coração. Então, se você não está disposto a ter uma obediência excessiva ao ponto de parecer uma loucura para os outros, então com certeza você vai crer, você vai confiar o resto da vida, mas você não terá aí o seu casamento restaurado, você não terá suas orações respondidas. Por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. E daí também, o que acontece? Às vezes você sente inveja, às vezes você faz fofoca, né? Tantas coisas que quebram ali o princípio que você precisa ter, que dá cegada da escritura, que você jamais vai ver ali essa oração respondida. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz: pede e não recebe, pois pede mal para seu próprio prazer. Essa também é um dos motivos que a sua oração ela não é respondida. Você tem orado e você não tem visto a resposta da sua oração, porque muitas vezes você não sabe pedir. Você pede mal. Gente, quantas vezes eu tenho visto pessoas que dizem assim pra mim: Débora, eu tenho orado pra Deus trazer o meu esposo de volta, traz essa mulher de volta, traz esse homem de volta. Quantas vezes eu vejo pessoas durante as lives ou nos comentários: Senhor, que o meu marido larga da tal amante, fulana de tal, que não sei o que. Não pede mal, não sabe pedir. Por quê? Porque o certo é que você peça que o seu cônjuge tenha um caráter transformado, que o seu cônjuge tenha um caráter liberto, para que ele largue todo e qualquer tipo de prostituição, todo e qualquer tipo de adultério, porque senão simplesmente ele larga desta amante e passa para outra, e vai arrumando outra, e o pecado vai enraizando, vai se instalando nele, e ele não tem uma mudança de vida. Por quê? Porque você fica focado em algo que você está vendo e esquece daquilo que você não vê, que é realmente às vezes uma falha no caráter dessa pessoa, às vezes uma maldição que ela traz, né, de adultério, de prostituição. E aí nós pedimos, mas não recebemos, porque nós pedimos de maneira mal. Aí tem uma pessoa que falou pra mim assim: Débora, eu tava tão feliz porque eu orei tanto e meu esposo largou daquela amante, porque eu fiz campanha, eu fiz jejum para ele largar dela, mas aí eu pensei que ele ia voltar pra casa e ele arrumou uma outra OM. Por quê? Porque não sabe pedir, gente. Porque você não sabe pedir. Então peça de forma sábia, inteligente, de forma assertiva. Aprenda a orar para que Deus possa fazer o melhor na sua vida. Então, quando você ora de forma assertiva: Senhor, que o meu esposo se liberte desta amante, desta OM, mas que de uma forma, Senhor Jesus, sobrenatural, o Senhor muda o caráter dele e que ele não venha sentir mais atração, desejo por nenhuma outra mulher que não seja eu a esposa dele. Que os desejos do meu esposo, a atenção, o desejo, o carinho, o amor dele seja dedicado somente a mim, que sou a esposa dele, e o carinho, o corpo dele pertence a mim. Então, Senhor, que o Senhor liberte ele de todo tipo de adultério, com qualquer pessoa que seja, Senhor, que ele não consiga cair no adultério. Por quê? Porque os desejos dele, as carícias dele pertencem a mim, que sou a esposa. Eu oro em concordância com a tua palavra, Pai. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e receberei. Então eu estou pedindo em nome do teu filho Jesus, Pai, que o meu esposo saia de todo tipo de adultério, qualquer desejo, qualquer sedução que ele venha ter por qualquer pessoa que seja, que ele caia agora em si e que todos os desejos dele sejam voltado para mim, que sou a esposa. Essa é uma oração assertiva. Por quê? Porque você está orando para ele se libertar, e aí você termina a sua oração em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus, porque a Bíblia me relata que esta é a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor me garante que o corpo do meu marido pertence a mim. Então veja, você ora para ele se libertar de todo o adultério, você ora para que o desejo dele volte para você, você confronta ao Senhor, expondo para ele a palavra, porque isso está na palavra.
Você não está inventando coisas. Isso fala na palavra, que o corpo dele pertence a você e o seu corpo pertence a ele. Logo, tudo aquilo que ele faz fora do sacramento do matrimônio, que não seja com você, ele está caindo num pecado. E isso não agrada a Deus. Então você ora em nome de Jesus, usando a palavra do Senhor. Você faz uma oração assertiva. E não tem como o Senhor não responder. Por quê? Porque você está seguindo os passos. Primeiro, você está em obediência ao Senhor. Você está orando no secreto com o Senhor e você está orando de uma forma inteligente, né? Porque aqui diz em Tiago que você não sabe pedir, mas aqui você está orando de forma sábia, porque você está usando a palavra do Senhor. E para você enriquecer ainda mais a sua oração, você ore e que seja feita a tua vontade, porque você sabe que isso é a vontade de Deus. Eu vejo pessoas que têm medo de fazer essa oração. Senhor, faça conforme a tua vontade, porque elas têm medo de não ser vontade do Senhor. Mas eu quero deixar claro para você, é claro que é vontade do Senhor, que o seu marido seja um homem respeitado, convertido, sábio, que ele te ame, que ele seja fiel, que a sua esposa seja uma mulher que te valorize, que te ama, que cuida de você. É claro, isso está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor diz que ele odeia o divórcio. A palavra do Senhor diz: sede santo como vosso Pai é santo. Então, se ele fala para nós sermos santos, essa é a vontade dele. E como que uma pessoa pode ser santa vivendo no adultério, abandonando a família, desprezando os filhos? Como que uma pessoa pode ser santa largando o esposo, não cuidando do seu esposo, não dando honra ao seu esposo? Não tem como. Então, é vontade do Senhor que essa pessoa, que o seu cônjuge faça tudo isso. Para quê? Para que ele seja santo. Então não tenha medo, gente, não tenha medo de pedir. Senhor, faça a tua vontade. Apresente a sua petição de forma inteligente. Porque a oração que você vai fazer a partir de agora, para que Deus verdadeiramente ouça a sua oração e responda, porque ouvir, o Senhor ouve as nossas orações, mas para que Ele responda de forma favorável a nós, é você abrir o seu coração para viver esses 3 princípios. Essas 3 regras não tem como dar errado, gente. Se você colocar em prática isso que eu estou falando com você, orando de forma assertiva, de forma inteligente, né? Você cumprindo os princípios, uma obediência que parece até loucura para o mundo, você vai ver muito em breve as suas orações respondidas. O problema é que muita gente escolhe: isso eu obedeço, aquilo eu não obedeço, né? Quando fala lá que o primeiro casamento, isso você obedece, porque é algo que você crê, algo que é conveniente para você. Mas quando a palavra diz para você que você não deve julgar o outro, aí você já não concorda. Quando a palavra diz para você que você precisa ser fiel ao seu dízimo, aí você não concorda, porque às vezes não é conveniente para você. E aí você vai escolhendo aquilo que você obedece e aquilo que você não obedece. E a palavra ela é clara em dizer: nós precisamos ter uma obediência à palavra de Deus ao ponto de parecer loucura para os homens. Você precisa decidir obedecer à palavra de Deus ao ponto de perder a vida se for preciso. Ao ponto de dizer: já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Mas enquanto você não tiver essa obediência, você não verá a resposta das suas orações. Você pode até ver uma reconciliação, você pode até ver um pouquinho do milagre, mas a graça plena, o milagre por completo, você não vai ver enquanto você não tiver essa obediência assustadora. E obedecer quer dizer obedecer em tudo, silenciar, não murmurar, gente. Quantas pessoas reclamam, murmuram, já levanta de mau humor, já levanta reclamando porque tá quente ou porque tá frio, já levanta reclamando porque o carro é velho ou porque tem que pegar ônibus, e sei lá, tanta coisa. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos em tudo dar graças. Em tudo dai graças. E aí as pessoas reclamam: porque eu já estou 5 anos no deserto, porque eu estou há 2 anos no deserto. Em tudo dai graças. Senhor, graças eu te dou, porque eu estou há 5 anos no deserto, mas eu creio que hoje será o último dia, porque hoje é o dia da minha vitória. E viva já como quem vive e recebe um milagre, glorificando, dando graças ao Senhor. Senhor, eu dou graças a Ti, Senhor, porque em meio a esse deserto eu pude Te conhecer. Porque se eu estou aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor tem um plano maior. Porque se eu estou aqui hoje é porque o Senhor tem me sustentado, tem cuidado. Eu Te dou graças. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, para de murmurar, para de reclamar. Obediência. E as pessoas vão olhar para você e falar: tá louca, tá dando glória a Deus, passando uma prova dessa, passando uma dificuldade dessa, situação financeira. Marido está fora de casa, né? Às vezes está doente e dando glória a Deus, mas essa é a obediência que agrada a Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você muitas vezes fala: Senhor, eu não entendo o porquê, mas eu sei que é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Decida ter essa obediência, muito mais do que crer, muito mais do que acreditar, muito mais do que ter fé.
Obedeça a palavra de Deus. Vá para a palavra, leia a palavra, vá aprendendo os princípios, vai aprendendo os mandamentos, aquilo que o Senhor manda. Senhor, eu não consigo te amar acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu desejo, dai-me a graça de te amar em primeiro lugar. Que a ação sobrenatural do Espírito Santo vem me ensinar a te amar. Me ensina a te amar, coloca amor em mim. E aí você inicia o seu dia pedindo ao Senhor, amando o Senhor. Não só pedindo pelo casamento, não, mas pedindo a graça e o dom do amor por Jesus. E aí você vai fazendo, entrando numa rotina, entrando numa dinâmica de obedecer ao Senhor. Senhor, o que queres de mim hoje? O que queres que eu faça? O que o Senhor quer? E aí você vai entrando no secreto, do primeiro lá que eu falei para vocês, o primeiro passo, ir para o secreto, ir para a intimidade, buscar essa intimidade, conhecer ao Senhor, porque daí você consegue literalmente ouvir ao Senhor e saber o que Ele quer para você, o que Ele quer de você. Então a oração que Deus responde, que vai trazer o seu cônjuge de volta, definitivamente transformado, curado, é você alinhar esses 3 passos. Quando você alinhar esses 3 passos, tenha certeza de que não tem nada que possa impedir o seu cônjuge de retornar de uma forma sobrenatural, nem a vontade dele, nem a vontade de Satanás, porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é boa, perfeita e agradável, e ela vai se cumprir a partir do momento que você cumpra esses princípios. Tá bom, amados? Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você pegue um caderninho, você anote o que eu tô falando para você, que você realmente coloque em prática. Débora, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas se você coloca isso como uma rotina, se você se disciplina, né? Coloca um horário para você orar, coloca um horário para você ir para o seu secreto, tenha disciplina na oração, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Amém, amados? Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou, se você concorda com isso que eu estou dizendo para você, se você já aplica estas 3 princípios aí na sua vida, e tenha certeza que o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida, tá bom? Se inscreva, compartilhe o nosso vídeo e não se esqueça, é nós que voamos para o céu.